Saudações guaibeiros, saudações guaibeiras, está começando o Posse de Bola, mais uma edição do Posse de Bola. Nós hoje saímos do estúdio e viemos até o CT, porque nossos convidados são muito especiais para a gente poder falar um pouquinho neste Posse de Bola que está entre o aniversário do Internacional e o aniversário do Estádio Beira-Rio. E comigo, Thalia de Castro. Tudo bem, Thalia? Tudo bem, Paulo. Boa tarde a ti, aos nossos convidados. Sem dúvida, uma tarde muito especial. Viemos até o CT para entrevistar duas figuras ilustres para essas datas comemorativas do Inter. O Posse de Bola, que tem o oferecimento de Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. A produção do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a coordenação de central técnica do Guilherme Silveira, central de gravações do Luciano Vargas e do Georgio Brum, coordenação de esporte de Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte de Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Posse de bola que dizia um amigo meu, que quando trabalhava comigo, agora ele não trabalha mais, ele dizia que só conta história quem tem história para contar. E os nossos convidados têm muita história para contar. Presidente Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. Tudo bem, presidente? Obrigado por nos receber aqui no CT. Obrigado, Paulo, a tia Thalia, todos os ouvintes da Rádio Guaíba, principalmente a torcida colorada. É um prazer estar aqui nesse momento conversando com vocês, um momento também histórico, de aniversário do Esporte Clube Internacional, do Beira-Rio, e poder falar um pouco dessa história e desse momento importante que é reverenciar as glórias, referenciar a luta, a construção desse gigante que é o Internacional. Isso eu acho que é sempre importante nessas datas marcantes e a gente ter a oportunidade aqui com vocês de estar falando um pouco sobre isso. E legal que o Posse de Bola hoje, porque a gente vai ter também, e está conosco aqui, nosso também convidado especial para essa data, Abel Braga. Tudo bem, professor Abel Braga? Obrigado pela presença conosco. É um prazer meu, numa data extremamente importante, parabenizar o Inter, parabenizar pela história, por todos esses anos, 117, e parabenizar também, acima de tudo, o carinho, o amor daquele torcedor que construiu esse estádio tijolo a tijolo. Isso é uma coisa que me marca, que eu acho que todos, seja funcionário, seja quem for, que faz parte do mundo, da vida do Inter, tem que entender, tem que conhecer, tem que saber dessa história, sabe? Isso é realmente marcante. Então, parabéns por esse estádio belíssimo. Vocês já sabem qual é a minha opinião. É o mais lindo do Brasil. Isso causou muita inveja, muita chateação. Deu problema mas sua opinião ainda na época? Não, mas eu não mudo, não. Sou chato, sou velho, cara. E esses anos todos de vida desse clube. Bom, para a gente começar então o nosso papo e a gente poder falar um pouquinho sobre o Internacional, eu vou começar com o Abel, porque também esse ano vai ser uma data marcante, ou duas datas, 20 anos da primeira Libertadores do clube, que o clube tanto buscou, bateu na trave e depois veio sob o comando de Abel Braga, e no final do ano, 20 anos do maior título da história do clube, Abel. Também a gente está falando do aniversário do Inter, do estádio Beira-Rio, e é um ano que vai fechar uma data marcante para os colorados, ou duas datas muito marcantes aos colorados, e contigo sobre o comando, as lembranças na memória daqueles jogos, em especial, eu vou lhe perguntar o do São Paulo, o primeiro, porque o Yarley gravou conosco o Posse de Bola, acho que foi entre as finais do Gauchão, e o Yarley disse assim, a gente trabalhou, todos os dois times trabalharam, fomos para o Morumbi, e o Yarley disse que chamou a atenção dele a sua preleção naquele dia, que você disse assim, não é segurar o São Paulo aqui, que era um grande time assim como o Inter, e vamos decidir em casa diante do torcedor. O Yarley disse que tu contaste na preleção que nós vamos começar a ganhar aqui, eu quero que ganhe aqui, aquela primeira final no Morumbi. Cara, isso são coisas que saem na hora, porque ali nesse momento eu não estava falando de parte tática. Estava querendo fortalecer o mental, sabe? Porque eu disse não com essas palavras, mas coisas
parecidas também no Mundial, contra o Barcelona. Mas não era... porque quando você passa isso, eu estou querendo dizer que eu acredito neles. Né? Eu não posso ser um débil ou um maluco para dizer só eu ser a única pessoa que acredita. Não. Se eu estou passando para eles que eu acredito, é porque milhares e milhares de pessoas estão acreditando. E nós tínhamos um time muito bom, porque o time muito bom não é só aquele que só tem craque, é aquele que tem um coletivo forte. E isso já estava, né, mais do que provado até aquele momento que o nosso coletivo realmente era muito forte. Então, datas que significaram muito, parece que foi ontem, e que eu fiz parte. Né? Eu acho até que por esse ano ter tantas essas coisas, sabe? Claro, o aniversário do clube são todos os anos, mas 20 anos da Libertadores e depois da conquista do Mundial. Acho que é por isso que o presidente falou assim, você é bonzinho com esse cara, vou contratar ele esse ano para ser um diretor esportivo. Para ele estar presente. Mas muito legal, cara, muito legal estar aqui, estar vivenciando isso tudo bem próximo, junto das pessoas que fazem parte. É uma luta árdua diariamente. Não é fácil não, que a gente pensa que é simples, né? Quando a gente olha o jogo, a gente não foca em nada mais a não ser o coitado do treinador que está em pé ali e aqueles 11 que estão em campo. Praticamente você nem olha para o banco, nem sabe às vezes quem está ali ou não. Mas até aquela equipe entrar em campo, se você tiver noção de quantas pessoas trabalharam para que aquilo corra da melhor maneira possível, é um mundo de pessoas. É um mundo de pessoas. Eu me apavorei, estou te sendo sincero, nesses 2 jogos loucos que eu vim aqui fazer, né? Que dei sorte, Papai do Céu ajudou. Na primeira refeição em São Paulo, quando eu olhei a mesa do pessoal, do staff, contando todos, fisioterapeuta, médico, segurança, eu contei porque me assustei, porque ficou assim, uma fileira, né? E a outra fileira que era de jogadores. Cara, nós tínhamos 50 e tantos. Eu falei, mas peraí, eu tinha estado aqui há, 4 anos atrás, em 20. Porra, não era assim não, cara. Então, tu vê como aumenta, porque vai aumentando os departamentos, vai aumentando as ferramentas que você consegue colocar para melhorar o rendimento de uma equipe, de jogadores, e aquilo, cara, então assim, a gente não lembra muito pouco desse pessoal, sabe? Mas é difícil, você, sinceramente, comandar um clube desse tamanho aqui, eu quando jogava, cara, era médico e massagista. Pensa que tinha nutricionista, fisioterapeuta, sala de musculação, nada disso. Nada disso. Tu entra na nossa sala ali 8 da manhã, quando eu chego, vou lá tomar um café, eu passo por ali, tem 6, 7 caras, tá? Esperando determinados jogadores que têm exercícios específicos para fazer. Isso é um clube de futebol, né? Mas o pessoal só quer olhar o produto final, ali, os 11. É o resultado. Mas é muito complicado. A gente tem que ter noção disso também, que é dedicação. O presidente sabe disso, né? Tu deixa empresa, tu deixa família, tu vive dentro de avião. É muita coisa, é complicado. Pegando um gancho ainda nessa questão do acreditar nas pessoas, e que tinha lá há 20 anos atrás muitas milhares de pessoas acreditando em ti, acreditando no teu trabalho, tu volta depois de praticamente 20 anos com o mesmo discurso de acreditem nesses jogadores, eu estou aqui porque acredito. De onde vem tanta confiança, essa crença toda de que as coisas sempre vão dar certo? Eu fiz uma matéria agora, aí essa semana. Eu creio, eu canto, acho que alguma coisa assim, tem até um boné
escrito isso. Eu creio, eu canto, eu vibro e grito. Acho que é assim. Uma parte da música. A coisa marcou muito para mim. Ela começou a marcar realmente no Grenal do século. Aí, depois de anos, eu vi nós quase que fomos levados, ou melhor, trazidos do hotel que concentrávamos aqui do lado, né, do Beira-Rio, até o estádio. Parece que a torcida pegou, levantou o ônibus e nos levou no colo. Cara, eu nunca tinha visto aquilo, um negócio de louco. Eles acompanhando o ônibus, mas como se estivessem empurrando. E depois foi, né, conquistamos. Depois foi assim, na saída para o Mundial. E na chegada foi aquele negócio de absurdo. Então isso se criou, esse negócio do eu creio. Porra, se todo mundo acredita, eu que estou dentro vou deixar de acreditar nunca. O que eu quero é tentar dar meu máximo para que essas pessoas acreditem cada vez mais. O senhor estava onde em 2006, presidente? A lembrança dos dois jogos ali, um paralelo, né? Da Libertadores e da conquista do Mundial. Então, Paulo, primeiro só referendar isso que o Abel falou, né? E agregar aí que das comemorações que tu trouxeste, também teremos aí, nesse ano, os 50 anos do Bicampeonato Brasileiro, né? Que foram 74, 75. Então, desculpa, 75, 76. E a gente também vai fazer esta comemoração. Mas de todas essas, né, sem dúvida nenhuma, o Mundial foi o ápice, né, e o Abel aqui já falou um pouco de algumas questões disso. Naquele dia, eu estava em casa, a gente reuniu a família para acompanhar o jogo, né, já não foi uma noite fácil de dormir, quase não dormimos, né, por conta da expectativa do jogo. E uma emoção de poder estar, como sempre tive, com a minha família em momentos importantes do clube, eles estiveram juntos, né? E mais marcante ainda, eu falava outro dia com o próprio Sobis sobre aquele jogo em São Paulo. Aquele jogo foi um jogo, talvez presencialmente memorável, como foi o Grenal do século, né? Onde a gente vai para São Paulo, meu filho tinha 7 anos, e tenho certeza que na memória da vida dele, né, aquilo foi um momento marcante, um jogo. Ele nunca tinha ido num jogo fora do estado para acompanhar o Inter, e aquele jogo foi o jogo que a gente viu, talvez uma das maiores exibições do Inter, e voltamos de lá sabendo que tinha um segundo jogo, mas uma confiança muito forte naquilo que estava acontecendo, né? E naquela primeira Libertadores, e a volta a Porto Alegre, o jogo de volta, então coroou esse trabalho que foi feito, e a alegria que até hoje o torcedor colorado reverencia. Então, foram momentos importantes, né? E o Abel, não é porque ele está aqui, mas é importante a gente falar isso, viveu esses momentos históricos do Inter, né? Como nunca, né? E poder, por conta do destino, não tem explicação muito para isso, né? Poder estar conosco hoje, aqui, 2026, 20 anos, né? Uma data histórica, uma comemoração histórica, poder estar aqui conosco, contribuindo, ajudando demais, né? Puxando toda essa vibe que ele tem, essa relação muito apropriada, eu diria assim, do técnico e do emocional, que faz parte do futebol, né? Você não vai fazer nada só com a parte técnica se não tiver uma parte emocional junto. E o Abel, ele consegue traduzir isso muito bem, né? E essa função, uma função nova no futebol brasileiro, e onde muitos profissionais estão trabalhando, né, para dar conta de um conjunto de atuações que são necessárias. O Abel consegue juntar essas questões, consegue ter o respeito e a empatia com o clube, com os atletas, com os dirigentes, né, com a comissão técnica. Então, acho que isso nos traz
vamos dizer assim, uma alegria de poder estar contando com isso e somando isso num ano, como eu disse, importante, que a gente também está, né, num processo de transição, né, de final de gestão, mas um ano que a gente quer muito, né? A gente vai trabalhar muito até o final, a gente vai buscar todas as energias, o torcedor pode ter certeza disso, para que a gente tenha, né, dentro aqui do clube e com a relação com a torcida, um ano de fato que o trabalho do Pesolano venha se afirmando e a gente consiga galgar coisas melhores. Presidente, a gente começou com esse momento da lembrança, a gente vai seguir falando desses momentos marcantes também do Inter e o posse de bola de hoje, com o oferecimento de Banrisul, crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada, simule já no app Banrisul. Posse de bola com Abel Braga e o presidente Alessandro Barcelos, presidente do Inter. A gente tem esse paralelo do Abel, que é um dos líderes dessa história recente do Inter, com esses títulos importantes, e o senhor que hoje ocupa o cargo principal do Internacional, já vai fechar, né, o 6º ano agora da sua gestão. Eu peguei a caneta agora aqui para escrever no roteiro. Qual é o peso da caneta de quem é o presidente do Inter? Essa é uma questão interessante. Eu acho que eu nunca abordei de forma um pouco mais tranquila isso, né? Por que eu lhe pergunto isso? Porque na rua, todo torcedor vai ter a sua opinião sobre o time, sobre quem contratar. Imagina que os torcedores chegam para o setor, tem que contratar o fulano, tem que contratar não sei quem. Mas como é que é o peso de tomar essas decisões, de estar à frente do clube, de se expor, porque é a sua imagem que está, seja sucesso do clube, seja insucesso. Qual é o peso dessa caneta? A gente, quando aceita um desafio desses, a gente tem que saber o tamanho desse clube e tudo o que significa para as pessoas. Futebol é passional. Futebol é um tema que iguala pessoas de diferentes conhecimentos, de diferentes classes sociais. Se você encontrar nessas duas pessoas de diferentes matizes para conversar sobre futebol depois de um jogo, de uma derrota, você vai ouvir, né, dos dois as mesmas coisas, né? E se você ganhar também, você vai ser aplaudido, né, por todos eles da mesma forma. Então, é uma função que responde a um ambiente passional. Mas para isso também tem uma série de responsabilidades. O Abel falou aqui, o clube ele lida com diversos assuntos, né, e o resultado final são os 11 dentro de campo e a comissão técnica, mas para aquilo chegar lá, há necessidade que tudo funcione. Você tem uma receita hoje que ultrapassa 600 milhões, mas você também tem um custo, né, que também ultrapassa 600 milhões e você precisa fazer com que isso seja administrado para que lá na ponta as coisas funcionem. Você precisa ter uma equipe mobilizada, motivada, com capacidade técnica para administrar as diversas áreas do clube em sintonia. E isso tudo, né, num ambiente que muda muito. O futebol brasileiro vem evoluindo a cada ano, tem mudanças importantes, seja do ponto de vista econômico, do custo do futebol. O futebol brasileiro de 2019 para 2024, seu custo aumentou 120%. A dívida do futebol brasileiro aumentou nesses 6 anos mais em torno saiu de 9 bi para quase 20 bi. Então ela dobra, né, em termos de custo. E o desafio dos clubes de gerar receitas e de competir, né? A gente está vendo, olhar este Campeonato Brasileiro, já o ano passado já foi assim, acho que esse ano vai ser mais equilibrado ainda. Você tira aí 5, 6 clubes, os outros 15 clubes estão, todos eles disputando jogo a jogo, ponto a ponto, para projetar o seu campeonato talvez no último terço do campeonato, porque é um campeonato extremamente equilibrado, né? E nesse sentido o futebol brasileiro se encontra assim. Então esse desafio é maior ainda, porque uma vez que você está no topo da cadeia financeira, é mais fácil de gerir. Mas quando você entra para o meio da cadeia financeira e ela tem impacto no resultado, nas contratações, na manutenção da equipe, do clube, há necessidade de se reinventar o tempo todo, e esse é o momento que a gente está vivendo dentro do futebol. Não é nenhuma desculpa, mas é constatação de todos os clubes. A maioria dos clubes que a gente conversa passam por momentos nesse momento, momentos difíceis, mas a gente tem a caneta, e o peso da caneta ele aumenta.
aumenta o peso da caneta porque aumentam os problemas. E quando aumentam os problemas, né, cada decisão são decisões que precisam ser pensadas. Num clube associativo ainda você divide isso, né, com a sua governança, que é uma governança maior, que envolve um conselho de gestão, que envolve um conselho deliberativo para determinadas matérias de médio e longo prazo. Então, além da capacidade gerencial, da capacidade de gestão, tem que ter capacidade política também para construir, né, alianças que possibilitem que essas questões sejam aprovadas, sejam encaminhadas, né, e que haja um consenso, uma união. O Inter passa por esse momento, um momento de busca de união, momento de busca, né, de fato, principalmente no ano em que teremos um período lá no final eleitoral, a necessidade dos colorados estarem juntos, né, da gente poder construir esse ambiente para poder enfrentar essa nova realidade do futebol brasileiro. Então, esse é o peso da caneta, não há de que se reclamar dela, porque quando se coloca à disposição, sabe-se que ela é uma caneta pesada, mas há sim que dividir e refletir com todos, que são decisões que são tomadas a todo momento. E uma coisa que eu posso atestar isso para o torcedor e as pessoas que por aqui passaram esses anos todos e continuam aqui no clube hão de confirmar, não se faz nada sozinho, né? Os acertos são coletivos, os erros são coletivos e a gente procura sempre acertar, mas a gente sempre trabalhou com essa responsabilidade profissional também. A gente contrata os profissionais, a gente dá autonomia, né, para que a gente possa ter resultados profissionais. Se isso não vem, ou escolhemos profissionais errados, ou tomamos a decisão errada, a responsabilidade é nossa. Mas ela é sempre feita em conjunto para que a gente possa pensar num clube realmente que tenha a competitividade como um fator fundamental. Como fazer esse equilíbrio, presidente? O senhor cita o ponto do torcedor, porque no fim das contas é aquilo dos 11 em campo, o treinador é o mais visado. Como fazer esse equilíbrio para a pressão que o torcedor faz, não interferir no trabalho, não interferir nas decisões do dia a dia, porque, é claro, a gente trabalhando com futebol, tendo contato com gestores, a gente até entende essas questões mais administrativas e de responsabilidade mesmo que o gestor tem, mas o torcedor, ele é passional. Como fazer esse equilíbrio para isso não atrapalhar também? Nossa função, e essa palavra às vezes ela é avaliada no sentido pejorativo, né? Que é a blindagem. Não é a blindagem para que o grupo de jogadores viva num mundo de sonhos, não é isto. É a blindagem exatamente para que essas responsabilidades sejam do dirigente, né? A responsabilidade é nossa. Quem contrata, quem monta a equipe, quem monta quem vai dirigir, é nossa. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? E fazer com que os jogadores assumam as suas responsabilidades dentro de campo, que é o que eles sabem fazer, que é o que eles se preparam, que é o que eles treinam, né? Essa separação ela é fundamental e o dirigente tem que saber isso, tem que assumir isso, né? Isso faz parte do papel do dirigente, sem com isso, por óbvio, entender o lado do torcedor, né? O torcedor, ele é a razão de ser de um clube, né? Muitos de nós, dirigentes políticos do clube, estamos aqui porque somos torcedores, porque viemos, né, de alguma forma torcendo por esse clube, entramos para um conselho deliberativo e chegamos aos cargos de dirigentes, mas na essência somos torcedores. Então a essência ela tem que ser preservada e ela vamos dizer assim, é responsável por isso e tem o direito e o dever, inclusive, né, de cobrar, né? Mas a gente tem que aqui dentro separar também aquilo que é cobrança para que os dirigentes respondam, para que os dirigentes assumam as suas responsabilidades e para que o grupo de atletas e o treinador tenham convicção do trabalho e sigam ela, para que aquilo dê certo. Se você ficar à deriva, né, você permanentemente mudando de opiniões, não tem o trabalho, eu acredito em trabalho, né, que tenha continuidade, que tenha convicção. E a gente trabalha muito com isso o tempo todo, né? A gente sabe que o futebol brasileiro é um altos e baixos, é uma montanha-russa, é uma pressão constante, né? Acho que, se eu não me engano, são 9 rodadas aí, ou 10 rodadas do campeonato, 9 treinadores ou 10 treinadores já saíram. Então, essa lógica a gente tem que fugir dela, e fugir dela é dar tranquilidade para o trabalho, dar tranquilidade e convicção, e a gente está tentando permanentemente fazer isso, né? E isso o Abel convive com o futebol há muito tempo, sabe e reconhece também, conhece, vamos dizer assim, essa diferença de papéis e a necessidade que a gente tem de fazer isso o tempo todo. Acho que isso é fundamental para que as coisas andem bem.
Abel, na condição, quando o treinador, para você, era importante saber que da diretoria vinha esse chamado respaldo, porque às vezes pode ser uma noite ruim, o time perde um jogo, mas tem o respaldo pela sequência para conduzir o trabalho. Isso para o treinador, para o dia a dia, é importante. O treinador, ele tem que se sentir apoiado, sabe? Porque nós aqui, nós discutimos muito sobre momentos, forma de se atuar, estratégia. O Paulo é um cara espetacular, é um trabalho muito bom, incrível. E ele é um cara que escuta. Sempre eu fazendo a observação de que ele tem que ganhar e perder com a cabeça dele. Mas muitas vezes, quando ele pede opinião, eu dou minha opinião, concordo, discordo. Ele estava, por exemplo, hoje, eu fiz um comentário para ele, porque ontem ele estava muito mal, porque ele não conseguiu digerir o empate. E já depois do jogo, mas acho que ele não prestou muita atenção, porque imagine-se, ontem ele ainda estava bem chateado, tu imagina logo após a partida. Então acho que ele não escutou e ontem eu voltei a repetir para ele. Eu falei, peraí, cara, tu tem que estar mais tranquilo, porque nós, em 9 pontos, ganhamos 7, com 2 clássicos, né? Porque Inter e Santos fora e contra São Paulo. São Paulo, antes do jogo do Palmeiras, era o líder. Assim, sabe? Então, não é negócio tá mal, é porque não começou como se esperava. A única coisa que aconteceu de normal nesse início foi que a equipe estava jogando muito bem. E vinha acontecendo jogar bem e não vencer. Então, a autodefesa de qualquer treinador, quando está jogando bem, não vence. Está jogando bem, não vence. Jogando bem, não vence. Opa, fala assim, caramba, vou botar um pouco mais para trás. É aquele recuo, né? Estratégico, quando tu está tomando muita porrada, você fala, opa, peraí, vou me defender melhor. E, de repente, você defendendo melhor, você tem uma forma mais letal de atacar. E isso nos deu as 2 vitórias. E agora esse empate com São Paulo. São Paulo conseguiu o empate, não fomos nós, conseguimos eles. Num momento do jogo bem desagradável, faltavam 3 minutos. Num lance óbvio, houve a falha coletiva. Então isso desagrada. Mas não é isso. O real é assim, nós fizemos os últimos 3 jogos com um aproveitamento muito bom. E nós estamos começando a ter entre nós metas, sabe, de número de jogos dentro de blocos, que aquilo nos dando determinado tipo de pontos vai nos levar até onde nós queremos. Isso é uma coisa muito nossa. Fabinho também trabalha incessantemente nesse aspecto. O Paulo tem colaborado porque ele se sente, mesmo no momento que é quando ele mais precisa das pessoas, que é o momento que ele está aflito, que ele está chateado, que o resultado não veio, ou o resultado poderia ser melhor, porque desde o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense que já poderia ter acontecido coisas muito melhores, né? Porque o domínio sobre o jogo, sobre o adversário, principalmente o primeiro, enquanto depois o outro contra o Atlético Mineiro, foi assim, não, Papai do Céu não quis. Mas eu quero isso, cara, é que nesse momento aí de aniversário do clube, do estádio, que o torcedor sinta-se forte, sabe? Eu não quero que ele gostaria de ver sempre aquilo que eu vi contra o Palmeiras, né? Acabou o jogo, fomos derrotados, a maneira também meio estranha,
mas os jogadores foram aplaudidos. Então eu quero que eles saibam que o trabalho aqui está muito legal, muito sério. E nós vamos estar procurando estar dando sempre, principalmente nos momentos mais difíceis, dando respaldo daqueles que precisam, que são os atletas e a comissão técnica. Vocês não me veem dentro do campo, dia de jogo, vocês não me veem toda hora no microfone. Isso aqui foi um pedido, nós nos prontificamos a atendê-los pelo aniversário do clube, mas se você ver, depois que eu fui apresentado como diretor esportivo, técnico, depois da apresentação do Paulo, só teve uma vez que eu falei. Só do Grenal foi depois lá. do Grenal ali, porque foi um jogo atípico, com aquela expulsão, pela maneira que o jogo estava correndo. Bom, não quero mais isso, tenho visto muito tempo, sabe? E isso eu acho que pertence aos atletas, ao treinador. Nós temos procurado dar o máximo. Não foi à toa que abrimos um treinamento no sábado passado, no domingo passado, num sol daquele que o torcedor veio aqui, compareceu, viu. Todos os atletas foram ali dar autógrafo, tirar foto, o próprio Paulo. Foi um negócio legal, queremos mostrar para ele que nós estamos com eles, mas dando coisa realmente concreta. Às vezes não dá, mas que esse ano a gente possa melhorar cada vez mais, que é o objetivo, de não decepcioná-los, né? Porque o trabalho, sinceramente, eu não sou um cara que joga flores, não, mas o trabalho está muito legal, O senhor... Eu só queria complementar aqui, Abel, esse equilíbrio que tem, né, entre cobrança e apoio, né? Eu vejo isso nesse ano aqui de uma forma muito clara e unida e verdadeira, né? Existe cobrança, existe com respeito, com qualidade, mas existe também apoio e convicção. E vou confidenciar aqui o jogo do Atlético Mineiro, termina o jogo, aí o Abel me ligou e eu atendi conforme eu estava sentindo aquele jogo. Nós perdemos o jogo, ninguém gosta de perder, mas nós jogamos muito bem. E eu disse: Abel, nós jogamos bem, nós estamos no caminho. E o Abel: presidente, bom ouvir isso, eu estava ligando aí para dar uma força, para dar um apoio, e esperava até que, né, porque a convicção, e isso eu sempre falei, todos os anos aqui, quando você enxerga trabalho, enxerga convicção, os resultados vão acontecer, a gente confia, Então, esse é o momento exatamente nesse sentido, de trabalho, de confiança, as discussões que acontecem no departamento de futebol são entre os profissionais, a gente acompanha, dá todo o apoio que precisa, né? O suporte que precisa, mas a gente vê que funciona bem esta relação, Paulo, Abel, Fabinho, né? Que é o que precisa de fato funcionar. Então as pessoas falam muito, né, em outras questões, porque, bom, o presidente tem que estar não sei aonde, o vice-presidente de futebol não está ali, Cara, todo mundo fala nisso e ao mesmo tempo que é um ambiente profissionalizado, né? Essas coisas precisam conviver com harmonia e cada um sabendo o seu papel para que as coisas funcionem. E é dessa forma que a gente tem procurado trabalhar, e por isso também eu acho que a gente está cada vez mais aí construindo esse ambiente aí de sinceridade, de verdade, de cobrança, de apoio, para que lá dentro de campo, lá no gramado, as coisas aconteçam. Posse de bola com oferecimento de Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Posse de bola conosco aqui na Rádio Guaíba. Hoje o posse de bola especial do aniversário do Internacional, do Estádio Beira-Rio, recebendo, ou nós sendo recebidos aqui no CT Parque Gigante, né, por Abel Braga e também pelo presidente Alessandro Barcelos. Sendo recebidos aqui, Paulo, eu queria seguir na mesma linha, porque a gente ouviu algumas palavras agora como respaldo, convicção e blindagem. O presidente falou em blindagem e talvez o torcedor ele veja associado a essas palavras, inegavelmente, a figura do Abel, porque sabe que o Abel é
quem está fazendo esse vínculo entre direção, também vestiário, o próprio Paulo Pezzolano, o trabalho que se tem um respaldo hoje, apesar das cobranças. Como é passar para o grupo de jogadores também essa confiança no trabalho, que tem essa pressão do torcedor, mas, de certo modo, na sua figura, é vista como esse elo que acaba unindo a confiança do torcedor e o trabalho que está sendo feito? Mas isso, a confiança, ela gera confiança. É porque o presidente confiou em mim, hoje me deu essa função. É uma função que eu gostaria de, quando fui treinador, que eu tivesse alguém que pudesse me dar esse respaldo, sabe? Eu tive uma vez no Fluminense, em 2018... 17, se eu não me engano, o Paulo Autuori, mas por 3 meses. Ele não chegou nem a 3, ele teve houve lá uma falta de sintonia com o presidente, uma coisa que ele passou para o grupo e não foi cumprido e ele saiu imediatamente. Eu não falei, não sai agora não, cara, tá me ajudando pra caramba, vai vir Copa América, aí eu saio. Aí nós saímos juntos. Não, ele não... Paulo é fogo, cara. Paulo é um cara espetacular, sabe? E ali eu senti, porque antes dele chegar, o clube estava passando por sérios problemas e quanto aquilo vinha nos meus ombros, sabe? E depois que ele chegou, é como se ele tivesse levado para ele aqueles problemas. Então eu passei a me preocupar única, exclusivamente com o campo. Então é isso que a gente está tentando, né? Estamos conseguindo fazer com o Paulo. Mas ele sabendo que nós estamos apoiando, porque nós assistimos os treinamentos diariamente. Sabemos exatamente aquilo que está sendo feito, né? Como está sendo feito. Nós temos uma confiança muito grande na nossa relação com os atletas. E é exatamente isso que os atletas falam, que gostam do trabalho, que gostam da comissão. É um trabalho de muito, muito, muito moderno. Sinceramente, é um trabalho moderno. Eu já falei isso para ele, cara, eu tive sorte que eu ganhei muita coisa, mas se eu fizesse esses trabalhos aí que tu faz, eu tinha ganho mais. Mas... Tá o negócio, né? Ele é mais jovem, ele está mais agora atualizado, apesar que eu vejo futebol diariamente, todo dia. Mas o que eu passo é o que você... o lado fundo da questão que tu me colocou, é que eu tento passar para eles tudo aquilo que eu aprendi, que é a experiência. Porque tudo que você pensar que pode acontecer num futebol, eu já passei. E agora estou passando de um lado um pouco diferente. Que eu sei até onde está a minha linha, né? Apesar que eu sempre soube, mas eu estou com um espaço maior do que era como treinador, porque eu tenho que responder ao presidente do clube também, sabe? Então eu convivo mais com os problemas do clube, coisas nessa que eu nem me envolvia. Não é que eu me envolvo, por parte financeira, eles começam a discutir, eu saio perto. Ele sabe disso. Ele está conversando lá com o Giovanni. Oi, cumprimento, saio. Não quero nem ouvir. Agora, é assim, então eu sei disso, sabe? A gente sabe disso, do respaldo. Então, mas eu convivo muito mais. Então eu começo a entender muito mais o que é um clube de futebol. Porque eu estou vivenciando um lado que eu não entrava. Então, também, por isso, por essa coisa que é extremamente significativa, eu procuro chegar para o treinador, calma, cara, calma. Nós contratamos 6 jogadores. Na primeira vitória nossa, contra o Santos, tinham 4 em campo. E o Paulinho talvez não estivesse, aí eu não sei, é seu treinador, porque estava suspenso, né? Mas talvez com o treinador, vamos lá falar assim, não, mas eu queria 10. Aí eu tenho que chegar para ele, não preciso isso passar pelo presidente.
olha, não vai chegar a 10 porque essa aqui é a situação do clube. Entendeu? Aí, não. Aí você tem que falar, mas o fulano custa tal. Opa, Fabinho. Fabinho que sabe desse negócio aí, Giovani. Aí depois que você vai chegar para presidente, porque tem coisa que não precisa chegar nele, sabe? Então isso hoje é isso, está uma harmonia muito legal dos departamentos. Ontem tivemos uma reunião, a gente está começando a pensar na próxima janela. Coisas que a gente vai ter que acelerar um pouquinho. Porque depois você vai deixando para o final, o presidente pediu isso, ó, vocês precisam reunir, começar a ver, porque depois fica corrido o negócio, sabe? E, bom, as coisas são coisas internas, mas para você ver que se trabalha. A gente não está trabalhando só com o momento, não. Nós estamos pensando na frente, nós estamos pensando naquilo que nós, dos próximos adversários, está tendo uma pegada dura. Daqui a pouco vai aliviar um pouquinho. Não é que é jogo mais fácil. Tu viu ontem o Bragantino e o Flamengo. Não tem jogo mais fácil, não é isso. Mas adversários hoje, com o nosso momento, mais acessíveis, sabe? Então é isso. Esse conhecimento que eu estou tendo hoje, eu passo para a comissão, para os jogadores, tudo que eu vivi. Mas, ao mesmo tempo, estou aprendendo com eles aqui, com o presidente, com o Fabinho, que é o executivo, com o Giovani, com o Dalegrave. Eu também estou aprendendo muita coisa, sabe? E tento apaziguar um pouquinho quando a coisa ferve e tento, se eu puder, não levar problema para o presidente. É incrível. Apesar que tudo que eu participo aqui, que eu faço, ele sabe. Eu chego para ele, ó, tá assim, pô, legal, pô, é mesmo, não tá legal, não. Eu falei, não tá legal, mas a gente vai ter que achar a solução, sabe? Então tá assim, uma relação muito boa. E eu sou grato sempre ao Inter, e eu sou grato de estar aqui, nessa função, tentando ser aquilo que eu gostaria que alguém tivesse sido para mim. Bom, a gente está indo para a reta final do nosso papo aqui no Posse de Bola. Crédito consignado CLT no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Deixa eu retornar para o Abel, porque eu estava fazendo algumas lembranças assim, que a gente está construindo um material sobre esses 20 anos das conquistas do Inter. A gente vai ouvindo alguns personagens. E o Yarley ainda, também no Posse de Bola conosco, ele citou a importância do Fernandão na liderança daquelas conquistas do Internacional ali. E eu lembro que o Yarley fala conosco do dia antes lá do jogo contra o Barcelona, trabalho, pensando no jogo, e do Fernandão ter chego a você e dito que poderia se sacrificar, entre aspas, para marcar a saída de bola do Barcelona, que era o que o Inter buscava encaixar ali naquele jogo. Como é que foi aquele dia, a liderança do Fernandão e a conversa com ele nesse grupo? E também, Paulo, a reunião que o Yarley confidenciou a famosa reunião do quarto do hotel, né? Fernandão, Yarley e Alexandre Pato foram ao teu quarto? Não, aquilo foi um negócio meio louco, sabe? Porque o Fernando teve uma função. Aliás, foi ele, Ceará e o Wellington Monteiro que tiveram funções específicas, né? O Fernando era sempre entrar, pisar na área, porque ele ficou como um 9, mas mais recuado, para largar os dois zagueiros do Barcelona. Em toda jogada de ataque, de fundo de campo, ele chega na área. Mas a função dele foi a mais difícil, porque era sem bola, ele tinha que estar do lado do Thiago Mota. Ele tinha que procurar o Thiago e não deixar ele estando do lado para ele não receber a bola. Porque todas as saídas de bola do Barcelona passavam pelo Thiago. O Ceará fez uma marcação individualizada no Ronaldo. E o Wellington Monteiro, apesar de ter o rodízio de meio, né, de rodar para o lado oposto da bola, está sempre mais próximo do Deco. Então foi aquilo. A nossa preocupação foi praticamente essa. Mas esses caras, nós chegamos na antevéspera, 2 dias antes do jogo, e tivemos um treinamento muito ruim.
Tá? Muito ruim. Aí, fomos embora. Aí eu saí para jantar com o Leomir. Esses jogos assim difíceis, eu nunca janto no hotel. Eu saio. Aí, conversando com ele, eu falei, pô, tu viu, aconteceu isso. Eu falei, amanhã eu vou mostrar. Antes de começar o treino, eu vou mostrar por que aconteceu. E no dia seguinte, né, batendo na porta, eram os 3, né, eu falei, tá, entra aí, cara, deixa aí que eu vou escovar os dentes. Pô, tá dormindo, cara. Eles propuseram isso, pô, o treino não foi bom, não é melhor a gente marcar a saída de bola do Barcelona? Eu falei, porra, cara, o treino ontem foi uma porcaria, mas vocês agora endoidaram de vez. Porra, não é assim não, que marcar Barcelona em cima, tu tá louco, cara, não pensa nisso. Eu vou mostrar a vocês, tal, aquele negócio. Aí chegamos, mostramos, não aconteceu no jogo, obviamente, porque se acontece nós íamos tomar um saco, não aconteceu, porque no treino, pelo posicionamento errado, nós largamos o Perdigão. Pô, você dá uma bola pro Perdigão, ele faz um time jogar 90 minutos. Imagina se a bola cai no pé do Iniesta ou do Xavi. Sem ninguém próximo, um negócio assim meio, sabe? E foi legal, porque foi mostrado em 5 minutos. Aí treinamos normal, bola parada, um pênalti e tal, e pronto. E acabou. O que aconteceu foi isso. Porque eu perguntei, não foi isso que aconteceu no treino? Foi. Aí, pronto, isso não pode acontecer, cara. O futebol é assim, ó, eu só vou lá, eu vou sair da minha zona para ir lá, se eu tiver convicção que eu vou lá e vou roubar a bola, vou recuperar a bola. Se eu tenho dúvida que eu vou lá, eu não posso ir. Sabe por quê? Ele tem que passar aqui onde eu estou. O meu gol está aqui nas minhas costas. Então, se eu tenho dúvida de ir lá, para que eu vou? E aconteceu. Saiu, um atleta saiu errado, começou a sair no Granja, aí largava o Perdigão, aí a bola chegava no Perdigão. E a gente correndo atrás dos caras no treino. Aí ainda bem pedindo para marcar pressão. Mas foi isso, sabe? O negócio foi assim, foi muito claro. E foi bom acontecer, né? Se não acontece, corresse tudo bem, aí não começa a acontecer no jogo. Tu vê, até isso foi, sinceramente, fundamental pra gente. Envolvimento dos jogadores também com a causa Exatamente. toda. Bom, para fechar o nosso posse de bola, aqui no CT Parque Gigante, com o presidente Alessandro Barcelos, com o Abel Braga, eu tenho uma pergunta para ambos, e eu vou começar pelo Abel. Abel, o que representa o Inter para ti? Dizem sempre que esse negócio aqui, por mim, é minha segunda casa. Mas a minha casa, da minha vida que me sustenta, é o futebol, cara. Isso aqui é tudo para mim, né? Outro dia me fizeram uma pergunta engraçada, não sei o quê, fizeram uma pergunta relacionada a alguma coisa que eu não estava presente. Mas você não estava aqui. Um fato, um repórter levantou. Eu falei, não, tu está enganado, eu sempre estive aqui. Eu não precisava estar de corpo presente, mas eu sempre estive aqui. Eu sempre vivenciei isso aqui, sabe? Acho que é por isso que eu tenho um conhecimento aqui muito legal e muito grande daquilo como é o Inter de dentro para fora, de fora para dentro. Sabe? Porque não marcou só para as pessoas falar de Libertadores ou falar de Mundial. O Inter mudou minha vida com aquelas conquistas. Né? Eu fui um cara que joguei Cannes, fui campeão pré-olímpico, joguei Olimpíadas, joguei Copa do Mundo e não tinha minha vida regularizada. Regularizada sim, mas não tranquila antes dessas conquistas no Inter.
Então, até nisso, o Inter foi responsável por uma qualidade de vida muito melhor para minha família, para meus filhos, para todos. Então é tudo, porque isso é real, é sentimento puro, são momentos inesquecíveis, alguns até tristes, né? Uma derrota para o Olímpia, depois pela relação que foi criada, a morte do Fernando, uma série de coisas, cara, sabe? Basta dizer a vocês que são 8 passagens, eu tenho mais amigo em Porto Alegre do que no Rio de Janeiro. Então dá para tu entender mais ou menos o que significa isso aqui, sabe? Gravei um programa agora, essa semana. Fiquei dentro daquele estádio, cara, é como se eu estivesse sozinho ali. Eu olhava, e o negócio foi legal, sabe? Tinha até drone. Eu lá no meio campo, eu olhando aquilo, cara, aquilo é muito fantástico, eu começo a me colocar no lugar do torcedor ali sentado, torcendo. Gozado que tem um vídeo aí da Libertadores. Cara, não dá para imaginar um vídeo que apareceu numa desses que foram feitos da conquista, o meu filho pulando, dançando no meio de uma torcida, cara. Assim, cara, onde tu conseguiu isso, cara? Mas, sobe assim, não faz muito nosso gênero. Nem sabe, negócio de ficar dançando. Cara, é surreal. É surreal. Então, isso marcou. Agora, a filha dele ganhou uma netinha, tem 1 ano e pouquinho. Aí, na estreia aqui, ela vestida de Inter, de Colorado, cara. É assim, é surreal, cara. Tá muito marcado na vida de todo mundo, da família toda, dos amigos. Isso, sei lá, cara. Eu só não esqueço de levar a bandeira no dia que eu for. No dia que eu for, bota a bandeira em cima do caixão para ir junto, para ser realmente eterna até em outro mundo. E para o presidente, torcedor também, mas presidente Alessandro Barcelos, o que significa o Inter para o senhor, presidente? Paulo, estava pensando aqui, quando tu perguntou para o Abel, e o Inter faz parte da vida da gente como um dos pilares, talvez, assim. E falo isso não para o torcedor entender, não porque há 5 anos atrás fui eleito presidente, mas porque desde os meus 5 anos de idade eu vivo aqui dentro. Eu morava a menos de 1 quilômetro daqui, eu vinha a pé todos os dias para cá, todos os dias, literalmente, seja no Parque Gigante, porque a minha mãe tinha 3 empregos, meu pai também trabalhava fora, a gente estudava de manhã, pegava a bicicleta depois do almoço e vinha para o parque para passar a tarde aqui. E era um lazer que a gente tinha. Depois, felizmente para o Inter, eu não virei atleta, mas treinei no Eucaliptus, no pré-mirim, com o professor Joffre. Depois vim para cá com o professor Abílio, o professor Adão, fui até o juvenil. E ali, entendi que eu não ia ajudar muito o nosso Colorado, resolvi estudar. Mas vinha todos os dias para cá para treinar, né? Naquele tempo o treino físico era subir e descer as arquibancadas do Beira-Rio, ou dar a volta no estádio subindo e descendo rampa. Então essa foi a minha vida. E nascem meus filhos, desde pequeno, no colo, né? Com uma responsabilidade gigante, cobrado pela mãe, inclusive. Trago eles para o estádio, hoje já são adultos, né, com as suas vidas encaminhadas, mas carregam o Internacional como foi o que a minha família me ensinou, né? Uma família de 7 irmãos da minha mãe, 5 homens, os 5 colorados fanáticos, e não tinha um jogo no Beira-Rio que eu não vinha. Sempre tinha um dos tios que me trazia. Eu morava nos fundos da casa da minha avó, eles moravam com a minha avó, e todos eles uma idade muito parecida, então a gente vinha muito para o estádio. Então essa história
ela se misturou como uma segunda casa mesmo, com uma vida presente aqui. E as coisas também são por destino. Eu nunca tive uma militância política no clube. Eu acompanhava o clube como torcedor. Em determinado momento, Giovanni Luigi me convidou para entrar no conselho. Eu entrei no conselho. Depois o presidente Marcelo Medeiros me convidou para ser vice-presidente. Eu fui vice-presidente, mas nunca tive uma pretensão, né? E as coisas aconteceram. E ao acontecer, a gente chega aí num 6º ano de uma segunda gestão, sem palavras de falar o que é viver esse clube aqui no seu dia a dia, a responsabilidade que a gente tem com essa torcida gigantesca, com a gente mesmo, e a responsabilidade que a gente tem com os profissionais que vêm para cá, que trabalham aqui, que entregam também a sua vida pelo clube. Isso não tem preço, sabe? É algo que eu não imaginava viver, né? Mesmo tendo a gente tem os planos da gente, a vida profissional da gente, as coisas que a gente quer fazer, e de repente surge a possibilidade de estar. E eu lembro a primeira vez que eu entrei no Beira-Rio como conselheiro, eu valorizei muito aquilo, porque imaginava assim, eu estou chegando perto de onde as coisas se decidem no meu clube, e eu como torcedor jamais imaginava sair da arquibancada e estar ali. E hoje eu vejo o quanto isso é difícil, de responsabilidade, e tento passar isso, né, para esses novos conselheiros que estão assumindo e que assumem essa responsabilidade e que vão dar continuidade ao clube aí nos próximos 117 anos, que a gente possa ter orgulho de fazer parte disso aqui. É um orgulho gigante, inominável, emocionante, né? Mas ao mesmo tempo também duro. É uma atividade passional, as responsabilidades a gente assume, e mais ainda, a gente sabe que no futebol, infelizmente, né, a gente não ganha todo ano, ou mais perde do que ganha, essa é a verdade. E essas horas são ruins, são duras, são difíceis, porque a gente sofre como gestor, mas sofre como torcedor também, né? E sofre a tua família, sofre todo mundo que está na tua volta. Então, dar alegria a essas pessoas, dar alegria ao torcedor, é o grande objetivo. E a gente vai sempre trabalhar para isso, mas o Inter é algo incrível, assim, não tem como explicar a emoção que é, e ao mesmo tempo a responsabilidade que a gente tem de estar à frente do clube. Presidente Alessandro Barcelos, Abel Braga, obrigado por nos receberem aqui no CT Parque Gigante. O posse de bola, com oferecimento de Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Vai ficando por aqui, a gente volta a qualquer momento no Spotify e também na próxima semana. Uma boa Páscoa a vocês e sucesso na sequência da temporada que vem por aí. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo, Guaíba, e também desejar a vocês uma feliz Páscoa aí, um domingo de muita renovação e esperança aí, para que as coisas sejam, para todos que estão nos assistindo aí, cada vez melhores. Grande abraço, felicidade para vocês todos, obrigado. Obrigado, Thalia. Obrigada, Paulo. Obrigada Teles. pela participação do presidente e também do Abel. O Leandro Teles, né, nosso trabalho de externas, também o Carlos Eduardo Torres, nosso produtor, assessoria do Internacional. A gente vai ficando por aqui, voltamos a qualquer momento no Spotify. Tchau.